É com grande prazer que estamos no segundo episódio do Conversa Boa e hoje eu tenho um prazer também de ter uma convidada super especial, que é a Paula Celiberti, e ela vai contar um pouquinho da história dela, da família dela, e espero que vocês gostem e vai gostar, tenho certeza. Obrigada, Paula. Obrigada, Grande Lúbica, pelo convite. prazer. Muito bom te ver. E aí, me conte, quem é a Paula? Bom, eu sou mãe de gêmeos, né? Um típico e um atípico. E sou odontopediatra, né? Trabalho com crianças, atendo crianças com deficiência, alguns adultos com deficiência. Que legal. E fiz mestrado, doutorado, tudo isso antes de ser mãe. E agora, Nossa, e depois de mãe, eu fiz especialização em neurociências. poxa vida. Então aí. Nossa, conta pra mim o que que é ser mãe de criança atípica e típica. Ou também, se você puder conceituar para você o que que é mãe típica, atípica, criança típica, atípica, se você concorda com esse termo também. Sim, para mim foi os dois ao mesmo tempo. É, E por um lado foi bom, porque tinha o Daniel, que é o típico, para auxiliar o Thiago, mas por outro lado, no começo, quando é muito difícil, eu tinha o Daniel para me mostrar o que o Thiago não conseguia fazer. Que talvez se eu tivesse só o Thiago, passaria batido alguns marcos de desenvolvimento, algumas coisas. E doía no começo, porque você fala, ele podia estar assim, e não tá, porque estava ali. Então, no começo também o Thiago reagia menos, então as crianças, os adultos, todo mundo brincava com o Daniel, ficava com o Daniel, porque ele respondia, ele fazia graça, ele ria, e o Thiago não, então aquilo também me doía. Parecia que na família, mas não é isso, é porque realmente o Daniel reagia e o Thiago não. Isso é normal, mas a gente acaba tendo um olhar que na verdade é nosso, a gente está vendo uma diferença, né? Que depois a gente acaba, com o tempo, graças a Deus, superando e aceitando essa diferença. Eu costumo dizer que a maternidade típica é como se você estivesse andando numa estrada asfaltada. Você não sabe onde vai dar, o que vai aparecer no caminho, mas é uma estrada mais suave. Você faz isso e você espera, a criança vai reagir dessa maneira e tal. E a maternidade atípica é uma trilha. Você está indo, não você sabe o está que vai acontecer. desbravando, você não sabe o que vai acontecer, mas aí você tem que parar e olhar para o lado. E aí você vai ver que tem um rio, que tem uma árvore, que é lindo aquele caminho também. Que não precisa sempre ser suave. É um sobe e desce, é difícil, mas quando a gente consegue, quando a gente aceita e quando a gente abraça, ele é bonito, porque ele faz a gente crescer e a gente evoluir junto. Para mim foi especial ter os dois e ter os dois na minha vida ao mesmo tempo. Conta pra mim o que que aconteceu com ti? A sua maternidade foi prematura ou não? Porque gemelar Eu geralmente fiz tem. FIV, porque eu não Tá. consegui engravidar, não produzia óvulos e foi muito difícil. Fiz vários tratamentos, não conseguia. E aí, na primeira tentativa, consegui os dois. Minha gestação foi muito boa, eu não tive absolutamente nada, porém que eu ficaria grávida a vida inteira. Eu dava aula em Araras, eu ia dirigindo, barrigão, tranquila, foi tudo muito bem, eles crescendo super bem, até 15 dias antes do parto. Aí a gente fez o exame e o Thiago tinha parado de crescer e tinha uma alteração na artéria cerebral média. Não tinha ainda acontecido nada, mas estava com alteração do fluxo. Aí a gente fez a cesárea. Só que você tá ali no hospital, eu acabei. Acho que não fizeram nenhum exame nele, né? E ele tava super bem, ele nasceu com mais de 2 quilos, 2 quilos e 200 e pouco. E a gente saiu, né, com 2, 3 dias do hospital, fomos para casa. E aí, estando uns 2 dias em casa, eu comecei a perceber que ele estava com uma respiração diferente, mais ofegante. Começou a ficar cianótico, né, roxinho, assim. E aí eu chorei 2 vezes, assim, chorei na vida, e as 2 vezes foram coisas que realmente precisava correr para o hospital. E eu comecei a chorar, eu falei, não, preciso levar, era de madrugada. Levei para o hospital perto de casa, nem sabia, né, o Sabará, que normalmente depois a gente viveu lá.
E chegando, muito pequenininho, aí fizeram os exames, não sabiam o que que era, queriam liberar a gente. Eu falei, não, eu não vou embora daqui. Aí trocou o plantão, aí veio uma doutora que conhecia uma amiga minha e a gente foi. Aí fizeram um ultrassom transfontanela e viram que tinha tido um AVC grande. Aí conseguimos Aí a UTI ali no hospital não tinha UTI pediátrica porque estava em reforma, era junto com o adulto, ele tinha 5 dias de vida. Nossa. Mas deu Aí ele tudo foi certo. transferido. Aí ele ficou, não, ficou lá 15 dias. Tá. Aí a gente teve alta, a gente foi liberado. Ele não precisou de cirurgia. Não, Não, nada, não. não precisou. Ficou estabilizado porque ele também tinha aquela respiração fetal, né? Tá, Ele ainda estava com a saturação ruim. E aí estabilizou e a gente foi para casa. tá. E quando vieram as crises epilépticas? Então, isso que é uma coisa muito importante que deviam ter me falado. Me É, falaram várias coisas. tá. Me E não falaram, ó, falaram isso metade da dela. cabeça dele não vai Tá, crescer, várias coisas, e não falaram que ele podia ter epilepsia. tá. Com 3 meses a gente fez um eletro em um lugar que eu também não conhecia. Então, gente, faça um lugar confiável, porque deu um eletro normal. E hoje eu sei que é impossível o eletro dele dar normal. Tá. Podia não ter crise, mas uma lentificação do lado do AVC e qualquer coisa, não, deu normal. Tudo bem. Aí de 5 para 6 meses ele começou a ter espasmos. Aí a gente fez o eletro, ele não chegou a ter hiperarritmia, mas estava quase. Aí a gente foi para o Sabará, internou, e aí a doutora optou pelo Sabril e não pelo ACTH na época. E controlou, com 2, 3 dias controlou, ele ficou melhor. E, e aí seguimos com o Sabril por uns 2 anos e ele não tinha crise mais visível, ele nunca teve crises, né, descontroladas, né? Foi muito poucas crises que ele teve, foi mais antes da gente descobrir, que a gente via os vídeos e falava, nossa, isso já é crise, porque a gente não Os percebe o sustinhos. sustinho. E aí eu falava assim, e a mão esquerda dele não mexe muito, né? Então, quando eu percebia que a mão subia e virava a cabecinha e era bem em salvas, né? Você conta os segundos e dá de novo, conta os segundos e dá de novo. É, E aí a gente percebeu e isso é bem foi. importante. Né, a idade, né, 6 meses que você comentou, os episódios de sustinhos, né, às vezes é diagnosticado como cólica, como um reflexo, e é muito importante tanto os pediatras saberem, Uhum. quanto, né, acho que né, as mães, mas não só mães atípicas, mas como mães típicas também, porque pode aparecer em crianças que têm um desenvolvimento totalmente típico e ter a síndrome de Sim, e West. às vezes era só um arregalar de olho. Ele arregalava o olho, aí daqui a pouco ele arregalava. E era uma coisa assim, sutil, se você se não fica atento, passa de você falar, ah, levou um susto, eu tava, né, despercebido. E mesmo os pediatras, a maioria não acabam não Verdade. notando. E hoje que idade que eles têm? Tem 9 anos, agora Ah, tem 9 anos, estão os dois no quarto ano na escola, sabe? tá. E o que é inclusão para você? O que você entende por inclusão? Eu acho que é pertencer àquele local e não só estar ali, mas é pertencer naquele todo, né? É participar, é fazer parte, é não segregar. Na escola eu vejo que todos abraçam ele mesmo e respeitam o tempo. Ele teve uma apresentação na escola agora. Ele tinha que ler um texto, aí ele teve que primeiro ler, então ele ficou parado, todo mundo ficou esperando, todo mundo teve a paciência. E o que eu percebo é que não é só bom para ele, é bom para as outras crianças. As Exatamente. mães me dão feedback de ter uma criança que é diferente, que age diferente, eu acho que estimula a tolerância, a empatia, e que nem todo mundo é igual. Porque outras crianças que são iguais, né, que não são atípicas, acabam sofrendo porque alguma coisa é diferente. Exatamente. E tendo uma criança que é bem diferente, eu acho que todo mundo ganha. Com certeza. E o tio, eu conheço ele, e ele é uma criança super doce, muito
afetiva, e ele gosta, tem uns gostos bem diferentes também. Sim, Conta adora Foo Fighters, adora cantar. e Ele ele canta. canta uma música que eu fui num show, que é o show da Maria Gadu, e eu só lembrava do Ti, ele tá ali e tudo. E ele canta uma música muito difícil, né? Não, é incrível. Músicas Se a difíceis, gente, né? até agora ele já aprendeu, mas se você perguntava assim todo dia, quanto é um mais um? Ele não sabia. Mas ele escuta uma música em inglês, em português, ele escuta duas, três vezes, ele já começa a cantar umas partes e ele grava muito rápido e ele canta muito rápido. E aí a gente começou a usar as músicas para auxiliar na fala, porque ele tinha uma lentificação de fala, ele falava muito devagar, depois da cirurgia, né, com 4 anos que ele teve o tumor, ele falava mais robotizado. E aí ele queria seguir a frequência da música, né? A música, e aí ele começou a. Isso foi estimulando ele a falar mais. E foi você que percebeu isso, a forma Não, fui eu. também? A gente, toda vez que a gente entra no carro, ele fala, põe música, porque ele adora música, ele adora Ah, escutar música. E aí eu fui percebendo que ele falava que ele queria cantar sozinho, porque eu atrapalhava. E aí ele começava a cantar e pulava umas palavras, porque ele não conseguia seguir o ritmo da música. E agora ele, quando ele ouve várias vezes, e aí ele começa olha a como que é cantar. um tipo de Porque é reabilitação uma coisa que através ele da gosta. Eu música, acho né? que quando a criança gosta, quando é lúdico, quando vai pelo emocional, a gente aprende mais rápido do que Verdade, uma coisa que é forçada. E aí, como ele gosta, exatamente. eu acho que ajudou muito na fala dele. Com Você certeza. percebeu a diferença, Nossa, né? super. Paula, você comentou da questão do tumor do Tiago. Ele teve um diagnóstico de AVC e aí depois, com 4 anos, teve outro diagnóstico. Sim, ele teve o AVC, né, no Tá. hemisfério direito, então afetou o lado esquerdo do corpo dele, foi bem extenso. Mas com 3 aninhos ele já andava, subia escada, né, na escola, conseguia. A mão esquerda nunca foi muito funcional, mas a perna ele andava bem. Tava começando a pular, tava super bem. E, e aí, do nada, assim, não sei, eu falo que Deus fala com a gente às vezes. E daí eu falei, nossa, a gente precisa fazer uma ressonância, a gente faz tempo que não faz uma ressonância, eu preciso. Aí eu falei, mas tá tudo estável. E aí, tá, vamos fazer uma ressonância. Aí fez a ressonância e foi um achado que tinha um tumor no cerebelo. E aí, logo, foi um pouquinho antes do aniversário dele de 4 anos, então tem o filme do aniversário dele de 4 anos, ele andando, dançando. E aí, logo depois a gente fez a cirurgia. Em teoria, não teria que ter grandes repercussões, mas ele, depois, a cirurgia durou o dobro do previsto, e logo depois ele chegou, não estava entubado, nada, mas eu comecei a perceber que ele estava estranho. A gente não sabia se era pela dor, mas ele começou com os movimentos estranhos de novo, e a gente já fica atenta naquela. E ele tinha tomado bastante medicação anticonvulsivante na cirurgia, mas ele começou. E quando ele começou a levantar a mão esquerda, eu falei: não, ele está tendo crise. E aí ele entrou em mal epilético. Ele não saía da crise, né? Ele entrou em mal epilético. E aí ele teve. Ele perdeu todos os movimentos, ele não engolia, ele perdeu a fala. Ele não segurava nem o pescoço, ele estava igual um recém-nascido. E aí a gente ficou um mês no hospital, fomos para casa sem ele segurar o pescoço de novo. E aí foi a segunda reabilitação dele, até ele andar agora com a gente dá a mão, segura assim de levinho na blusa, só para dar uma segurança, porque o equilíbrio foi bem afetado, mas ele tá Tá. ou com a bengala, ele anda com apoio. Sozinho ainda não, mas foi uma luta, porque a gente saiu tendo que dar líquido com espessante. Foi Uma uma regressão regressão. total de tudo que a gente tinha conseguido. Então a gente lutou tanto para aquilo e foi uma regressão, mas graças a Deus, né, não foi o pior. Não O foi tumor definitivo. era benigno, a gente está fazendo acompanhamento, está tudo certo. Mas foi uma segunda reabilitação, uma segunda luta aí. Como que foi o diagnóstico da deficiência? Como que foi para você aceitar? Não sei se é aceitar, mas assim, como que foi o seu comportamento? Como que você conseguiu reagir à questão da primeira vez e da segunda vez desse episódio
do tumor? Ai, foram bem diferentes. A primeira vez falei que eu nunca chorei, eu chorei 12 horas seguidas, assim, chorei, chorei, chorei. E é uma dor porque você imagina uma situação que vai acontecer, você planeja, os dois meninos e não sei o quê, e aí de repente aquilo você fala, e agora, como é que vai ser? Você não sabe como é que vai ser. Então você fica muito introspectiva. A gente não consegue contar, não consegue falar. Você acaba não aceitando o porquê. Aí uma vez meu pai estava me levando para o hospital. Mas por que comigo? Ele falou assim, mas Paula, e por que não com você? Então quer dizer que com os outros pode, com você não? Eu queria tanto... Aí eu falei, por que não comigo, né? E eu falei, graças a Deus ele veio, né, uma família que o acolhe, o ama, e eu vou estar aqui para ajudá-lo no que ele precisar. E aí me deu um clique, isso que meu pai me falou meio bravo até. Ele falou assim, tá, por que ele não com você, né? Então só com os outros pode, com você não. Só que mesmo assim a gente foi para casa, eu falei, minha melhor amiga foi me visitar e eu não consegui contar o que aconteceu. Eu não conseguia falar que ele tinha uma lesão cerebral. Para mim, uma lesão cerebral era a pior coisa que podia acontecer. Eu desejava, podia ser alguma coisa cardíaca, alguma coisa, porque a gente não sabe o cérebro, como que vai reagir. E hoje eu acho que, sei lá, eu acho que eu agradeço o que foi no cérebro, porque o cérebro é tão maravilhoso, a gente vai aprendendo que ele se reorganiza de uma maneira e aí a gente vai aceitando e percebe que o seu filho é aquele. Não tem outro Tiago, eu não conheço outro Tiago. E essa foi a diferença da segunda vez. Eu conheci um Tiago que andava. E aí eu fui partir para um Thiago que não anda, e isso dói mais, sabe? Assim, coisas que ele nunca fez, eu não sinto falta dele não mexer o braço esquerdo, eu não sinto falta de ele falar com as outras crianças, eu não sei, mas assim, ele andar, às vezes aparece no celular aquelas lembranças, eu ainda choro por ele ter perdido isso. Mas a aceitação foi muito melhor. Da segunda vez eu não chorei, me falaram do tumor, eu falo que eu entro no modo luta. Eu falei, não, vamos lá, vamos fazer no hospital. Eu punha música, eu acordava cedo, eu tomava banho, me arrumava, eu falava, não vou ficar acabada, ele tem que me ver bonita, tem que me ver bem, pra gente seguir. E eu não tive essa de ficar chorando, não chorei, não fiquei desesperada, mas era uma dor ver ele ter perdido tudo que ele já tinha conquistado. Então, foi totalmente diferente as situações, foram tristezas diferentes, mas Mas que a tristeza a gente vê sempre como um lado muito, muito negativo, né? Mas eu acho que a tristeza, a alegria, acho que a gente tem que. É algo que é normal, assim, o ser humano, e que você, né, tendo rede de apoio, alguns mecanismos, a gente consegue sair, e às vezes a gente nem sabe como saiu, né? não sabe. Depois que Não sabe, passa, a né? gente fala, nossa, como que eu consegui passar por aquilo? Aí, não, é uma força que vem de algum lugar que te dá força. E não, realmente, quando passa, a gente não sabe como passou. Falando um pouquinho da rede de apoio, né? Você acha que é bem importante, tanto no diagnóstico quanto nessa jornada da mãe típica e atípica, acho que dos dois, né? De qualquer maternidade. É muito importante. Eu tenho minha mãe que me ajuda demais, né? Sem ela eu não conseguiria trabalhar, né? Ela me ajuda, busca na escola, dá um jantar. E é um apoio, por exemplo, se eu preciso sair para comprar alguma coisa, por exemplo, o Thiago não gosta de ir em shopping, que ele não quer entrar nas lojas, ele quer ficar andando no corredor, então é impossível comprar alguma coisa com ele. Ou ele quer ir na livraria ou ele quer ficar andando, então ela fica com ele. Então isso nos proporciona momentos de que a gente é só a gente e dá um alívio. A carga mental, a carga emocional, a carga financeira é tudo muito. E a mãe atípica fica sobrecarregada, porque ninguém vai falar assim, ai, posso levar seu filho no shopping com o meu? Porque eu não julgo, porque a pessoa às vezes não sabe como lidar com aquela situação, né? Então, e se ele começar a chorar, o que que eu vou fazer? E se ele quiser ir ao banheiro, como que eu vou fazer? Então, por exemplo, o Daniel, ele vai.
mas o Thiago não. Então o Thiago tá sempre comigo. Então se não fosse minha mãe ali, aí ela foi viajar, ficou 15 dias fora, fiquei sozinha com os dois. E falei, por um lado foi muito, mas eu falei, não, ai, consegui. Mas foi. No último dia eu fiquei até doente, porque mas acho que não tem como ser sem ter alguém para estar ali do teu lado, para dar um abraço, para falar, eu tô aqui, ó, vai dar uma deitada, vai sair um pouquinho. E não só a rede de apoio de família, mas você tem uma outra rede de apoio. Ah, sim! Que eu comecei a conhecer assim, há muito tempo por vocês mesmo, né? Foi nesse episódio do Thiago ter as crises convulsivas, nem sei como que começou, eu comecei a entrar nos grupos do Facebook na época, acho que nem tinha Instagram. E procurando gente que tinha, porque a gente falou, o que é síndrome de West, né? E primeiro, síndrome, quem não é da área da saúde vai falar, nossa, mas, né? E aí a gente encontrei uma mãe que foi passando para outra, a gente criou um grupo de 3, aí a gente foi aumentando, conheço essa mãe também, todas com filho com epilepsia, né? Umas 10. E foi tão importante, porque a gente dividia as angústias, tá dando isso, o que será que eu posso fazer? Faz tal terapia, nossa, tá dando super certo. Ou, não esqueço, a Alice da Mari, a primeira vez que ela filmou, ela falou assim, gente, pelo amor de Deus, você acha que ela tá sorrindo? Você acha que ela tá rindo? Eu até me arrepio. Aí eu falei, não, ela tá rindo, é a primeira vez que ela tá rindo. Então a gente dividia as alegrias e se falava todos os dias. Agora a gente não consegue, mas se falava todos os dias. E aquilo foi tão importante que, para mim, na época, ter pessoas que sentem como você, que veem como você, que estão ali, é fundamental, é muito importante. Tanto que às vezes eu recebo no Instagram mensagens de pessoas que acabaram de ter o diagnóstico e só, né, para conversar, eu dou toda a atenção, porque é muito importante. É uma ajuda emocional para a mãe. Sim. E às vezes uma ajuda para aquela criança, porque quando a criança nasce, acho que isso é uma coisa importante de falar também, a gente quer que eles façam todas as terapias do universo, porque a gente quer que ele volte a ser normal. Assim, não, eu quero que ele faça tudo que ele tinha que fazer. E isso estressa a criança, estressa a gente, é uma coisa... uma cobrança, nossa, fisioterapia 5 vezes por semana, TO 4 vezes por semana, não sei o quê. É uma loucura, e chegou uma hora que eu falei assim, não dá, vamos diminuir, vamos parar algumas coisas e estar junto, e vai no parque, ali ele vai desenvolver com alguma coisa, cantando a música no carro, e essas coisas. Então percebo ainda que, né, essas mães que estão num momento anterior, que tem essa ânsia, e acaba a criança ficando cansada, estressada, e a gente também, porque financeiramente, para bancar tudo isso, e o tempo, né, então quem trabalha, né, eu nunca parei de trabalhar, tinham 3 meses, eu voltei a atender no consultório. Eu também sou mãe de 2 meninos também, só que não sou gêmea. E eu sempre penso, né, que as mães, a gente se compara muito, né, acha que o que a outra mãe está fazendo é sempre melhor do que a gente está fazendo. E uma vez eu ouvi uma frase que a melhor mãe é aquela melhor mãe possível. E aí depois disso eu falei assim, eu sou essa mãe, eu sou a mãe possível. E acho que virou a chave, porque essa questão da mãe, nasce um filho, nasce uma culpa, eu acho um absurdo, não quero levar isso, não acho que as mães têm esse direito, nem uma mãe, independente de qual for. E aí eu acho que a gente tem que fazer o que é melhor naquele momento, daquela melhor forma. Às vezes você faz uma escolha, às vezes não é a melhor escolha naquele momento, depois você volta atrás, muda a rota, né? E assim vai. Eu sempre atendi pacientes especiais, eu fazia estágio desde sempre, lá na USP, no CAP, que é o Centro de Atendimento de Pacientes Especiais. Então eu sempre tive, antes de ser mãe atípica, mas o que mais me mudou a maternidade atípica foi como eu via as mães. Porque a gente acaba, nossa, mas você não passa fio dental, você não, né, você não, nossa, você deixou ele sem escovar, sem dormir sem escovar o dente,
Gente, hoje eu falo, mas eu não faço isso, doutor. Eu falo, tem a mãe real e a mãe ideal. A gente é a mãe real, a gente vai fazer, toda mãe faz o que acha que consegue de melhor para o filho. Obviamente a gente vai errar, mas a gente tenta fazer o nosso melhor. Então, eu oriento, mas eu não julgo, eu não cobro. E principalmente pra gente, que é mãe atípica, cada profissional que a gente vai, você vai na fono, você vai na fisio, você vai no TO, ela te dá uma lista de coisas que você precisa fazer e que você não consegue, às vezes, fazer todas. Né? Então, também tem que ter essa visão do profissional de quando, às vezes, eu chego na fono, ela é uma maravilhosa, e ela fala, e aí, Paula? Eu falo assim, eu não consegui. Ah, não, tudo bem, vamos seguindo. Vamos seguindo que a gente chega lá. Porque é uma cobrança que é cruel, né? É cruel. Não só para tudo, né? A mãe, essa mãe malabarista, né? Não é fácil, né? Eu acho que, e ainda mais uma mãe que muitas vezes trabalha, né? Tem a questão de tudo. E acho que a gente tem que enxergar que a gente não vai conseguir fazer tudo, vai fazer o que é possível, né? E acho que meus filhos, pelo menos, acho que eles já compreendem bem isso, né? E eles são maravilhosos também. E o que a gente acaba acontecendo, e que eu estou tentando agora, é achar a pessoa além da mãe e da profissional. Isso. Então, o que você gosta, o que você faz, que não seja filho, né? E que não seja o trabalho, né? Sem se anular. Porque a gente quer tanto acertar no que a gente está fazendo que a gente acaba se anulando e acaba esquecendo, né? E aí todo mundo fala, você da Paula. Você tem que estar bem, tem que estar feliz. Para você estar bem com os meninos, estar feliz com os meninos. E aí a gente tá, é um processo, porque não é fácil. Se a gente acaba pondo como prioridade o filho e o trabalho, a gente fica para depois sempre, né? Assim. O dia a dia, né? Um dia de cada vez. E o que você pensa daqui 10 anos? Um mundo ideal de inclusão, de acessibilidade? O que você pensaria? Como que seria esse mundo ideal daqui 10, 20 anos? Eu acho que ideal eu acho que tá menos nas coisas, mas nas pessoas. Que olhem para o diferente como se fosse algo normal, né? Como faz parte de não ficar olhando e não ter dó e não ter esse sentimento, né, capacitista. Eu acho que a mudança maior que eu espero são nas pessoas. Lógico, a acessibilidade é importante, pensar nas coisas materiais que vão dar esse suporte para a inclusão. Mas eu acho que a gente está seguindo nesse caminho justamente por incluir as crianças com deficiência na escola, porque as crianças estão crescendo com aquelas crianças fazendo parte da sociedade como fazem, né, ali fora, e a gente não teve essa oportunidade, a gente não conviveu com crianças com deficiência na nossa vida escolar. E isso, como eu já falei, dá outra visão e outra empatia, né? Eu não sei, eu acho que não só para as crianças com deficiência, mas para qualquer outra criança. E que leva para casa, para a mãe que não teve essa oportunidade, que não vê, né? A gente vê muitas pessoas que não fazem parte desse mundo, né? Eles acabam não querendo saber. Ah, não, né? Ai, coitada, né? Isso não faz parte de mim, não quero nem ler, não quero saber. Mas as crianças levam como algo natural para casa. E isso, acho que é o futuro, né? Esse nosso preconceito, né? De achar que, ai, nossa, né? Tem uma criança, será que ela consegue ou não, né, ir para a escola? E a gente vê que consegue, e a escola se adapta, os professores se adaptam, as famílias se adaptam. E a Lari até fala, né, que a melhor acessibilidade é a disponibilidade. Então, eu lembro dessa frase e eu fico pensando,
se não está acessível, se a gente tem pessoas que querem tornar aquilo acessível, o material, né? Você, eu vejo lá no seu Instagram, você adaptando alguns materiais, né, de odontológicos, e isso é maravilhoso. A gente ter uma pessoa que queira adaptar, queira tornar aquilo mais acessível. Sim, é a pessoa. Se você se interessa, você vai achar uma maneira, né? Agora, se você não se interessa, aquilo não faz parte de mim, não faz parte da minha vida, não vou, não precisa. Né? E então, da sua profissão, você aplica isso nas crianças que você atende também? Você acha que a maternidade te ajudou na sua profissão? Você falou um pouquinho disso. Sim, me ajudou com essa questão das mães, mas com as crianças, sim, né? A maternidade atípica super me ajudou, porque eu tenho contato, né, eu participava das terapias do Thiago, então aí a gente estudava e sabia por que estava fazendo aquilo, né? Então super me ajudou, e hoje em todas as crianças típicas e atípicas, por exemplo, a boca é dentro do nosso corpo, é uma cavidade, é diferente de eu mexer na mão, na perna, e a criança permitir que eu mexa dentro da boca dela acordada, e cooperar, e ficar com a boca aberta, é uma invasão, né, dentro do corpo. Então a gente tem que ter uma confiança. E aí as texturas das coisas que a gente usa, e treme, e vibra, e faz barulho, e argase, e aí o que eu faço, né? Eu aprendi com as teós sempre começar pela mãozinha, aí vem subindo no braço, mesmo a escovinha que a gente usa, aquela de Robinson, aí vem no bochecha, em lábio, aí a gente tenta acessar a intrabucal. Então todas as crianças, os bebês, as crianças maiores, eu nunca ponho nada direto na boca, tudo eu mostro primeiro na mão, e vou seguindo para sentir, mesmo antes de pôr a luva, eu falo, olha, essa é a luva, a textura da luva, porque se você vai direto na boca, a reação pode ser de não querer, porque é uma coisa totalmente, é uma textura que você não conhece. Então, e psicologicamente, como lidar, principalmente o respeito aos limites. Né, eu falo assim, olha mãe, aqui a gente acabou por hoje, deu, ele não vai, não, mas eu falei, não, se a gente não parar agora, ele não vai cooperar e vai ser uma experiência muito ruim, vai ser, chega no estresse, né, então a gente, nossa, super me mudou. Que bom. E a questão de lazer, né, a gente já teve a oportunidade de skate, o que você acha sobre a questão assim, dos esportes, vejo você lá no Ibirapuera, como que você vê a terapia além dos espaços terapêuticos, assim, espaços habituais terapêuticos? O lazer com os dois, para mim, é uma das coisas mais desafiadoras que tem, assim, para mim, porque eu vou sozinha com os dois e cada um quer fazer uma coisa diferente. E aí eu não posso andar de bicicleta com o Dani e deixar o Thiago, eu não banco andar de bicicleta com o Thiago, né, comigo e tal. Então é uma das coisas, para mim, mais difíceis. Mas com o Ti, eu percebo que quando é uma coisa que ele não consegue, ele acaba fugindo. E quando ele acha que ele não consegue, mas às vezes a gente insistindo por exemplo, o skate, na primeira ele ficou com medo, não queria subir, depois ele quis subir e descer mil vezes. E quando é uma coisa que a criança gosta, que é lúdico, que entra na criança pela emoção, ela aprende muito melhor, ela capta muito melhor. Então é muito melhor ele ir fazer aquilo um pouquinho do que fazer uma sessão com os fisioterapia chorando. Verdade. Que aquilo não tá movimentando, está fazendo, mas ele não está fazendo bem para ele, né? Então eu acho que o esporte é uma boa saída. Ele faz ginástica na escola, ele faz natação na escola, é adaptado, é lógico, mas ele faz com as outras crianças e ele está se movimentando, não é uma terapia, mas eu acho que é super válido
para as nossas crianças. Ah, é uma terapia, sim. É oficial. E mesmo os terapeutas, né, eu tive num congresso que eles comentam isso, né, na pandemia isso até fez o alerta de que muitas crianças às vezes até melhoraram na pandemia, tiveram mais contato com os pais, fizeram coisas que não faziam, e isso é bem importante, né, acho que a gente também ter esse olhar, os terapeutas também, de que às vezes tem que mudar, né? Mudar o ambiente, mudar o tipo de atividade, e acho que isso é bem legal a gente ter essa percepção mesmo. E tem uma frase no seu Instagram que você coloca, que eu achei super bonita, que te ajuda no dia a dia, queria que você falasse um pouquinho dela. Quando o Ti estava na UTI, depois da cirurgia, quando ele começou, né, com crise contínua e tudo, e eu estava sozinha, eu sempre levo meus cadernos, eu gosto de escrever o que eu estou sentindo, ou mesmo um relato para eles saberem depois. E veio muito forte na minha cabeça uma frase, que a gente recebe o que emana ao mundo. Então a gente recebe o que a gente dá para os outros e para nossa... E aí eu escrevi essa frase num papel bonito, né, com lettering, então, e colei na porta do nosso quarto. Depois eu levei da UTI, depois eu levei para o nosso quarto. E aí que eu comecei, eu falei, não, eu tenho que estar bem, eu tenho que colocar música, eu tenho que estar feliz. E todos os enfermeiros e enfermeiras falavam, nossa, o quarto mais animado, e entravam super bem, e tratavam o Thiago, como todos, mas com muito carinho. E a gente teve uma relação super, super boa. E eu acho que isso é na vida, né? O que você dá, o que você dá para o mundo é o que você recebe. Né? Você colhe o que planta. E eu falo, essa internação do Thiago, eu nunca tive dúvida, mas se eu tivesse alguma dúvida de que Deus, ou que tem alguém comigo, seria ali, porque não era a minha força, né? Não era. Eu pensando atrás, não sei como que eu consegui, mas ele estava ali, né? Então alguém estava ali comigo. Sim. E eu tenho um projeto, acho que você sabe qual que é, que é o meu queridinho, vai fazer 1 ano em outubro, e chama Projeto Sakura. E esse projeto é uma questão de uma missão que eu tenho também, de trazer leveza, né, da gente aproveitar esses momentos e tudo, e que todo mês a gente faz um desafio, e não é só o desafio projeto, mas é isso, esse bate-papo, levar as crianças para andar no skate, mas assim, levar as crianças para andar no skate ou fazer o rapel traz mais satisfação para mim, eu acho, do que até para as outras pessoas. Eu saio assim, endorfinada, eu acho, sabe? E isso assim tem sido cada vez mais forte para mim. E eu queria te propor para você fazer um desafio para os nossos seguidores, que agora são meus e seus também, que para esse mês que você pudesse passar para nós. É uma coisa que eu faço, que eu me propus a fazer e que faz muito bem para mim, e eu acho que a pessoa que recebe também. Então, pelo menos uma vez ao dia, normalmente eu faço mais de uma vez, dar um elogio sincero a alguém que fez alguma coisa para você ou que está ali com você. Então, por exemplo, eu fui tirar sangue, a moça colocou, nossa, eu falei, nossa, que maravilhosa, eu não senti nada, parabéns. E ela deu aquele sorriso, né? Às vezes ninguém nem percebe que ela tá ali, nem olha para ela, né? Ou o paciente, eu falei, ai, que cheiro gostoso, os perfumes super combinam com você, tá uma delícia. Ela, ai, obrigada. Então, receber, assim, sinceramente, tem que ser sincero, né? Mas esse elogio sincero, porque às vezes a gente não tá bem e você recebeu uma coisa que, né, fala assim, nossa, Lu, você é, né, e você fala, eu estou precisando disso hoje. Então, por que não falar? Às vezes você pensou e não falou. Não fala. E eu, todo dia, pelo menos, algum elogio sincero eu dou de coração para alguém. Ai, que bom. Bom, a gente está no final.
Você quer falar mais alguma coisa? Quer colocar algum recado, alguma dica para as mães, para os pais? A gente fala mãe, mas lógico que tem os pais, os familiares, não só os familiares, mas às vezes a gente tem aquela rede de apoio, uma babá, né, primos, amigos, que cuidam também da gente, cuidam dos nossos filhos. Eu vou deixar também uma ideia para a gente falar, né? Você fala com alguém que uma coisa que eu tenho muita dificuldade é de como lidar com o irmão típico. Porque é mais difícil para mim lidar com ele do que com o Thiago, na maneira de... Será que ele está tendo uma carga muito grande emocional, ele está tendo que abrir mão de coisas por causa do irmão, e como isso pode afetá-lo de maneira positiva ou negativa? E isso para mim é uma coisa que me causa muita insegurança ainda, né? Eu não quero que ele sofra pelo que o irmão, né, passou. Assim, eu vejo que ele tem muitas coisas positivas dessa relação, né? O Daniel é muito empático, ele tem uns pensamentos mais maduros, né? Só que ele tem que abrir mão de algumas coisas em prol do irmão e da minha atenção. Então, uma dica, assim, eu acho que é pra mim também, ter um tempo com cada um, eu acho muito importante. Fazer atividades com cada um separado, porque gêmeos, a gente quer fazer tudo igual. Eu não conseguia, quando eles eram pequenos, eu conseguia pôr calça jeans em um e moletom no outro. Não, imagina, é muito diferente. Não porque eu queria que vestisse igual, mas aí um vai estar um pouco mais confortável que o outro. Não pode, tem que ser igual. Então, e agora eu consegui me libertar também dessa coisa de não fazer só com eles juntos, porque não vou conseguir fazer coisas com o Dani quando o Thiago tá junto, por exemplo, andar de bicicleta, né? Então eu acho que ter esse tempo. E não se culpar por isso também, né? Eu acho que eu estou fazendo um curso de cuidados paliativos e tem um assunto, né, sobre isso, né? Não só para crianças atípicas, mas por questões, por exemplo, um irmão adoece, fica muito tempo aí no hospital e tudo. Mas eu vou pensar, acho que tem pessoas que podem ajudar, sim. Às vezes falar com um irmão, uma irmã de uma pessoa que teve deficiência na vida, né? Se você precisa saber o outro lado, né? Como é que... Porque eu acho que não... eles entendem, mas não deve ser fácil, né? Que a mãe acaba dando muito mais atenção para aquele que mais precisa, né, no momento. E sempre tem um que mais precisa, e aí a gente fica super culpada. Aí isso me culpa bastante também. Bom, muito obrigada, adorei. E espero que vocês gostem. A gente vai trazer outros temas também. Deixem sugestões. E eu acho que é isso. Esse bate-papo sempre enriquece, não só a mim, acho que para todo mundo. Para quem quiser acompanhar a doutora Paula Celiberti, a gente vai deixar as redes sociais dela aqui, que é maravilhoso, eu sempre vejo e aprendo muito, e as minhas também estarão aqui.